Boa noite, gente, a paz. Vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre 1 Coríntios 1 e 2. Pode abrir aí na sua Bíblia, você que trouxe. Vamos abrir primeiro, né? 1 e 2 não dá para abrir. Vamos abrir em 1 Coríntios 1 primeiro. Hoje a gente vai falar sobre as instruções que Paulo dá à igreja de Corinto. Então, antes de começar, eu queria dar um contexto aí, eu acho que fica melhor para a gente entender, né? O que estava acontecendo lá na cidade de Corinto, por que Paulo escreve essa carta, né? Então, algumas coisas que estavam acontecendo na igreja de Corinto. Imoralidade sexual, muitos pecados, né? Então, alguns irmãos vão até Paulo e levam uma carta. Chloe aqui, né, no texto fala que a Chloe visita ele em Éfeso e conta para ele sobre o que estava acontecendo. E Paulo, então, escreve uma carta aos Coríntios. O que era a cidade de Corinto? Né? A cidade de Corinto era uma cidade rica, porque o porto da época, o maior porto, estava localizado nela. Né? Então, havia muito comércio ali, muitos estrangeiros. Ali havia muitas escolas de pensadores, filósofos, né? Porque haviam muitos gregos e os gregos gostavam disso, de pensar, né? Humanismo e tal. E eles tinham um hobby. A cidade de Corinto tinha um hobby. O pessoal dali ia para as praças para debater suas ideias entre si. Então, existiam pessoas, filósofos, pensadores da época. E o pessoal, cidadão comum, ia para a praça para ver aquelas pessoas debaterem, escolherem um lado, né? E apesar deles serem altamente intelectual, né? Eles eram também altamente imorais. E é por isso que Paulo escreve para eles, né? Então, qual é a problemática que está acontecendo ali na cidade de Corinto? O pessoal estava misturando sabedoria divina com sabedoria humana. Então, vamos lá ler 1 Coríntios 1, do 10 ao 17. Paulo escreve assim: Irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês. Antes que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Chloe de que há divisões entre vocês. Com isso, quero dizer que algum de vocês afirma: eu sou de Paulo, ou eu sou de Apolo, ou eu sou de Pedro, ou ainda, eu sou de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Foram vocês batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês, exceto Crispo e Gaio, de modo que ninguém pode dizer que foi batizado em meu nome. Batizei também os da casa de Estéfanas. Além destes, não me lembro se batizei alguém mais. Pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho. Não, porém, com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Então, a primeira problemática ali, né? O pessoal estava se dividindo, mas essa divisão deles não estava vindo do nada. A divisão deles estava vindo porque aquilo que estava acontecendo no mundo, na época, eles estavam misturando com o Evangelho. Então, aquilo que acontecia nas praças, das pessoas escolherem pensadores, né? Quem tem a oratória melhor, então eu sou desse grupo. Aquele que fala aquilo que eu concordo mais, eu sou desse grupo. Eles começaram a trazer para dentro da igreja. E aí eles começaram a ter essas divisões. Alguns falam, eu sou de Apolo. Outros, eu sou de Cefas, que é Pedro, né? Outros, eu sou de Cristo. Então, gente, eu escrevo muito, né? Então, eu fico toda hora olhando aqui.
não me perder. Então, o que estava acontecendo? O mundo estava fermentando o evangelho, não o evangelho estava transformando o mundo. E é o que a gente vê acontecendo hoje, né? Nós também fazemos isso. Tem uma coisa muito legal, que sempre que eu leio a Bíblia, eu gosto muito, que quando o Senhor fala, né, que estavam fermentando o evangelho, Ele não fala para as pessoas de fora. Eram os fariseus, conhecedores da Bíblia. Pessoas que conheciam, eles estavam fermentando o evangelho de Deus. Nós também fazemos isso nos dias de hoje. Como? E eu dividi a pregação em 2 partes, tá? Só para entender. Como nós fazemos isso? O púlpito das nossas igrejas virou lugar de palestra coach, né? Então, o culto, hoje a gente está no culto de sexta, por exemplo. O culto não é mais um culto que tem o foco em Cristo, mas o culto virou um culto que tem o foco em nós. No quê? Nas nossas circunstâncias. Então, estou bem? Estou mal? Na nossa personalidade. É o culto que eu gosto? É a música que eu gosto? Então, o que nós fazemos? Um culto à nossa personalidade. Um culto às nossas circunstâncias. E aí, o que a gente faz? A gente mistura o evangelho, sabedoria divina, com os nossos gostos pessoais, sabedoria humana. Então você vê muito, hoje em dia, coisas do tipo chaves espirituais dentro dos púlpitos da igreja. Quais são as chaves, né? Eu vejo assim que os evangélicos, a gente já saiu dessa parte do material, né? Assim, a gente já vai deixando mais, mas agora as chaves que a gente quer é a chave do qual? Vem para a igreja, ou lê a sua Bíblia, faça tudo certinho, tudo que está dizendo que nada vai dar errado na sua vida. Isso não quer dizer que você não tem que seguir a Bíblia, óbvio, né? Mas não existe nenhuma parte na Bíblia que o Senhor fala que a sua vida vai dar certo em tudo. Eu acho uma coisa muito engraçada, né? Que é, por exemplo, promoção de emprego. O pessoal fala, mas dá seu máximo, trabalha certinho. Gente, quem disse que isso é garantia que você vai ganhar? Quem disse? Mas o mundo te vende essa ideia. E o pior, a igreja está vendendo essa ideia. Então o pessoal fala assim, sabe por que você não tem uma casa? Porque você não sabe guardar dinheiro. Sabe por que você não cresceu financeiramente? Porque você não sabe administrar. E eu fico pensando, por exemplo, nós que somos todos pobres, certo? Será que nós todos somos pobres? Pobres? Financeiramente, gente, comparado ao pessoal, Será que todos nós vamos enriquecer se guardar dinheiro? Será que esse é o plano que Deus tem para todos nós? E aí eu também fico pensando, então o que será que Deus fez de errado, né? Porque ele seguiu Cristo, Deus certinho, meu Deus, e acabou morrendo numa cruz, humilhado. Então, o que será que os discípulos, né, fizeram de errado? Eles foram humilhados, gente. Eu estou lendo um livro muito legal que é Mártires Cristãs. E eu fico pensando, meu Deus, essas mulheres amam tanto Deus. E sabe qual é o final delas? Humilhadas, jogadas, enfim. Nós estamos misturando o evangelho. Em questão do culto, eu vou dar um exemplo. A gente vem para o culto e aí tem um louvor. O louvor não é nossa igreja, tá, gente? No geral. O louvor parece mais um show gospel. No sentido de qual é o nosso coração, às vezes eu vejo, né? Qual é o coração das pessoas para escolher o set list? É a música que está na moda. Não é mais a música que é cristocêntrica. Isso não difere do mundo. Qual é o show que as pessoas do mundo escolhem para ir? Da que está na moda. Do cantor que está na moda, do cantor que está em alta. Então nós misturamos sabedoria divina com sabedoria humana. Quando Cristo está nos chamando, né, e Ele vai dizer mais para frente, a não pensar mais segundo a carne, mas pensar segundo o Espírito. E sim, então, pensar segundo o Espírito vai ser loucura para o mundo e é ir em contramão a esse mundo. Mas o que acontece? A igreja tem deixado de ser fermentada pelo mundo. Igreja, quando eu digo, somos nós, porque quem escolhe a música? As pregações. Somos nós. Deixa eu me achar.
E outra coisa, né, gente? Não tem problema ser a música da moda. Eu também amo a música da moda. Não tem problema pregar o tema que está em alta no mundo cristão. Eu também gosto disso, de estudar. E é bom. E é legal fazer isso. O problema é se o nosso coração está nisso em primeiro lugar. E não aquilo de, tipo, o que o Senhor deseja, né? Será que é cristocêntrica? Será que esse tema é a realidade da minha igreja? Coisas desse tipo. E aí, quando a nossa postura deveria ser o quê? Diante de um culto instituído por Deus, né? De novo, para nós não fazermos um culto à personalidade, nós devemos estar enquadrados naquilo que Deus institui como culto. Então, Deus institui que tem que ter louvores. Então, tá bom, eu vou dar louvores ao Senhor, independente se é a música que eu gosto, se é a que está na moda. Qual é o critério? É cristocêntrica e exalta a Deus, vou dar louvor. Quando a gente está sentado aí, alguém está pregando, qual é a nossa postura? Não é só sugar, né, daquilo de eu preciso dessas regras para minha vida dar certo, para eu ser feliz, para eu nunca quebrar a cara. Quem diz que a gente vai quebrar a cara, né? Quando a nossa postura deveria ser: Senhor, fala comigo e muda a minha vida, não importa o que você vai fazer. Às vezes eu vou acabar muito bem, vou acabar muito mal aos olhos humanos. Tudo bem, né? Senhor, faz comigo o que você deseja. Eu não quero ser a pessoa que fermenta o seu evangelho. Esses dias eu vi um post muito legal que ele falava assim, e se o Senhor tirasse a sua voz? Será que a sua vida ainda seria uma canção ao Senhor? Um louvor ao Senhor, né? Será que a sua vida ia exalar uma canção ao Senhor? E eu fiquei pensando nisso. Enfim, vamos abrir nossa Bíblia agora em 1 Coríntios 1, 18 ao 25. Gente, desculpa, eu estou parando muito porque eu estou com uma gripe e eu estou toda hora assim, ó, puxando meu ar para respirar. Vamos ler 1 Coríntios 1, do 18 ao 25, né? Diz assim: pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto que, na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu por meio da sabedoria humana. Agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais milagrosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo, crucificado, o qual, de fato, é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto os judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força do homem. Então, Paulo está em Corinto, cidade super intelectual, e ele está dizendo assim, as pessoas estão pedindo sinais para ele, né? Ele fala, olha, e Paulo tinha poder de oratória, né, gente? Intelectual, estudou com Galileu, super estudado, de dar o que o pessoal da época estava pedindo. Então, aqui ele diz que os judeus pedem sinais, né? Milagres. E por que ele fala isso? Porque a trajetória do povo judeu com o Senhor foi uma trajetória de milagres, de sinais. Então, sai do Egito, 10 pragas, sandália que não corrói nunca, maná que desce do céu, água que sai da rocha, eles estavam acostumados com aquilo. Então, assim, vem um Cristo que morre numa cruz, sofredor, e o melhor, né? Não os livra do jugo romano, que era o que eles de fato queriam para aquela época. Eles esperavam um Salvador que os tirassem do jugo romano, que os livrasse do jugo romano. Então eles não aceitam. Como assim? Tipo, esse não pode ser
o Deus que eu espero, porque eu conheço um Deus, né? Segundo eles, eu conheço Deus que é milagroso, um Deus servo não quero. Os gregos, eles pedem por sabedoria, Paulo fala. Por quê? Novamente, a cidade era intelectual, né? Então, eles queriam ser cativados por um Cristo que tinha que ser um grande pensador, né? Ele tinha que, de alguma forma, ter uma sabedoria humana. Era isso que eles esperavam, né? Porque a Bíblia fala que a sabedoria de Deus eles não entenderam, porque se eles tivessem entendido, eles não teriam crucificado a Jesus Cristo. Então, eles queriam uma sabedoria humana. E aí, o melhor é a resposta de Paulo, né? Paulo fala: eu lhes dou Cristo e este crucificado. E eu acho muito engraçado, porque imagina, você quer que... Meu Deus, né? Um Deus assim, de acordo com as minhas circunstâncias, de acordo com a minha personalidade, o Evangelho vem e te dá o quê? Um Cristo e este crucificado. E a gente fala, e ele é rei. Mas como ele é rei, né? Crucificado. E ele é mais poderoso do que os romanos. Como ele é mais poderoso do que os romanos, meu Deus, está morto na cruz, né? Então, o pessoal não entendia. E acredito que se a gente estivesse na época, também não entenderia. E aí, mas Paulo foi muito firme com a posição de não dar aquilo que o pessoal daquela época estava querendo. E essa é uma postura que Deus espera de nós, porque o mundo em que nós vivemos vai pedir para que nós mudemos o Evangelho. Que você fermente. E mais do que o mundo, você mesmo, no seu coração, na sua mente, vai querer mudar e vai querer fermentar. Muitas vezes. Mas Paulo tem uma postura que é a postura que Deus espera de nós. Cristo e este crucificado. E como a Anne falou, isso deve ser suficiente para nós. Então nós devemos ter muito cuidado para nós não pegarmos o Evangelho e fazer de nós mesmos o centro. Onde o papel do Evangelho é suprir as minhas necessidades, suprir as minhas circunstâncias, suprir o que o meu intelecto deseja. E aí, Paulo mais para frente, ele diz assim, aí ele vai concluir, né? Vocês me pedem sinais, milagres, eu dou Cristo crucificado. E ele conclui, para os que foram chamados, tanto judeus quanto gentios, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Então, Paulo sabia o que ele estava falando. É que eles mesmos não sabiam do que eles precisavam, mas Paulo sabia. E aí ele diz, você quer sabedoria? Cristo é a sabedoria de Deus. Você quer algo milagroso, poderoso? Cristo é o poder de Deus. Então, os de fora, e nós mesmos sempre vamos pedir isso. Mas nós devemos estar firmes na nossa posição. E eu digo assim, firmes no sentido de nós não podemos fazer isso. Porque nós não podemos fazer isso por nós mesmos. Aceitar o Evangelho de Deus e não ver como loucura. Isso é obra do Espírito em nós. Nós mesmos não vamos conseguir. Então, qual é a nossa posição quando eu digo ficar firme? Ficar firme em estar sempre quebrantado aos pés de Deus. No sentido de, eu não vou aceitar o que esse mundo diz. Eu não vou aceitar nem mesmo o que a minha consciência diz para mim. Eu não vou aceitar o que eu quero, o que eu imagino. Eu vou ficar com a palavra de Deus. E se a palavra de Deus me dar Cristo como sabedoria e Cristo como poder de Deus, é isso que eu vou ficar. Então, agora uma segunda coisa. Pode abrir sua Bíblia. O próximo capítulo que a gente vai ler é 2 Coríntios 7:10. Por que Paulo dá essa resposta a eles, né? Novamente, porque ele sabia que essa era a maior necessidade deles. E essa é a nossa maior necessidade. A gente vai ler o texto daqui a pouco. Então, o cenário é, eles querem conhecer a Deus. Né? Eles pedem, Paulo fala, vocês pedem.
vocês esperam. Então eles querem, não é que eles estavam rejeitando, mas eles queriam conhecer a Deus com as suas faculdades mentais, de acordo com os seus gostos, de acordo com as suas personalidades. E nós também queremos conhecer a Deus assim, né? Nós queremos conhecer a Deus de acordo com a nossa capacidade. Mas Paulo fala Cristo e este crucificado, porque ele sabe que essa é a maior necessidade dele. Nós também devemos saber que essa é a nossa maior necessidade. O que acontece lá é muito atual, porque é o que acontece aqui com a gente. No nosso grupo, assim, daquelas pessoas que buscam conhecer a Deus, sempre existem os dois grupos, né? Os mais intelectuais, que acham que podem conhecer a Deus através dos livros que leem. Eu sou puxada para esse lado, né? E a gente tem que sempre estar vigiando o nosso coração. Dos livros que leem, dos teólogos que leem. Então, existe uma ideia muito doida que é, se eu ler tal teólogo, eu vou me aprofundar muito em Jesus. Se eu ler tal livro, se eu me dedicar tantas horas a estudar, né? Porque nós queremos se aprofundar a Deus através das nossas próprias capacidades. E eu não sou contra estudar, eu amo estudar, eu amo mesmo. Mas eu já me peguei nisso de... O estudo não foi mais um estudo guiado pelo Espírito, mas foi um estudo guiado pela minha própria ânsia de querer conhecer a Deus para suprir coisas em mim. E aí existe esse lado e existe o outro lado que é o lado mais místico, né? O pessoal da experiência. Então tudo é experiência. O Caio tá rindo, né? Ele falou que ele é essa pessoa. E tipo assim, não, quer ser mais profundo em Deus? Quer conhecer a Deus, tem que ter muita experiência. E aí vai vir o outro lado. Não, é porque tem que estudar muito. Então sempre fica, né, as pessoas falando, é o mais cético e o mais emocionado. Mas o que Paulo fala ali para ele é muito bom. Cristo crucificado. E agora eu vou chegar no ponto que eu queria chegar, que é para a gente explorar. Porque Paulo falou isso a eles, né? Deixa eu falar do jeito que dê para a gente entender. Paulo faz um lembrete para eles. Qual é o lembrete de Paulo? Você quer conhecer a Deus por sabedoria? Deus, fé e razão não andam controversas, gente. Fé e razão caminham juntos, né? Tem um escritor muito bom, John Stott, que ele fala que fé é pensar. Então tem gente que acha que para ter fé você não precisa pensar. Tem gente que acha que você só tem que pensar para conhecer a Deus, né? Os místicos e os céticos. Mas não. Fé e razão caminham juntos. Então, Paulo não estava julgando eles por eles quererem se esforçarem ou querer ter experiência com Deus. E Deus não nos julga por isso. O que Paulo está lembrando para ele, que é um lembrete para nós, é que não começou em nós. Começa lá na cruz de Cristo. É por isso que ele fala, quer conhecer a Deus por estudar, quer conhecer a Deus por experiência. Nós podemos conhecer a Deus pela cruz, por Cristo e esse crucificado. Por quê? Porque na cruz inverteu o nosso cenário. Na cruz nós não tínhamos acesso, mas o Senhor se fez um Deus pessoal. Então, quer Cristo, eu te dou um Cristo crucificado. Por quê? Sempre que nós queremos nos achegar a Cristo, nós devemos nos achegar à cruz de Cristo. E eu acho essa resposta de Paulo muito boa. Então, o que está falando, né, que serve para nós nesse tempo? Gente, por força, nós não vamos conseguir. Quando ele fala assim, quando a Bíblia, Paulo também diz isso, né, aquilo que vocês começaram no Espírito, não terminem na carne. Paulo não está falando que nós conseguimos começar alguma coisa no Espírito, se não for o próprio Espírito. Não. O que Paulo está falando? Olha, começar aquilo que começou no Espírito, lá na cruz, quando a Trindade Santa, né, em conjunto, deu acesso a nós, não terminemos na carne. Que a gente não queira conhecer a Deus na carne. É pelo Espírito, aquilo que começou no Espírito, pela Trindade Santa, na cruz do Calvário, nos dando de novo acesso a Deus, relacionamento com Deus, deve terminar no Espírito. Isso é muito maravilhoso, porque isso tira um fardo das nossas costas. Isso tira um fardo das nossas costas. Porque nós nunca, gente, por sentido humano, o Hernani Dias Lopes diz isso, né? Que
a gente também vai ler esse texto, mas já adiantando, ele fala assim, quando a Bíblia fala que olhos nenhum viram, ouvidos nenhum ouviram, nem chegou ao conhecimento do homem aquilo que Deus tem preparado para nós, não está dizendo sobre as coisas. Novamente, nós misturamos e trazemos para o material, nós trazemos para o que nós queremos. Então a gente fala, aquela casa, aquilo que olhos nem ouviu, a família perfeita, aquilo que olhos não viu, meus filhos, enfim, a gente traz para o carnal, né? A gente mistura com sabedoria humana, mas aquele texto está falando sobre Cristo Jesus, aquilo que, e a gente vai ler mais para frente no 2 Coríntios, aquilo que sentido nenhum humano conseguiu alcançar. Cristo, Deus reservou para nós, Cristo Jesus. Então, pelos nossos esforços, nós não conseguimos conhecer a Deus. Não começou em nós, não começou pelo seu desejo de estudar, não começou pelo seu desejo de ter experiências mais profundas. Começou com Cristo Jesus, rasgando o véu lá na cruz do Calvário por nós. Então agora vamos ler 1 Coríntios 2, 7 e 10. Diz assim, 2 Coríntios, versículo 7 ao 10. Ah, desculpa. 1 Coríntios 2, do 7 ao 10. Assim, ao contrário, falamos da sabedoria de Deus. Vou começar a ler do 6. Entretanto, falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade, mas não da sabedoria desta era ou dos poderosos dessa era, que estão sendo reduzidos a nada. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus preordenou antes do princípio das eras, para a nossa glória. Nenhum dos poderosos dessa era o entendeu. Pois se o tivesse entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós, por meio do Espírito. Então, o que Deus reservou para nós? Cristo. Cristo foi reservado para nós. E aqui é muito bom no começo que ele diz assim, ó. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus preordenou antes do princípio das eras, para a nossa glória. Então, qual é a sabedoria que foi preordenada antes do princípio das eras para a nossa glória? Cristo Jesus, né? É o que a Bíblia fala. O Cordeiro estava preparado antes da fundação do mundo. Essa sabedoria, o Senhor preparou para a nossa glória. Mas qual glória, né? Qual é a nossa glória? Conhecer a Cristo. É isso que... Deixa eu pegar o versículo aqui, ó. É isso que ele diz no capítulo anterior, no 1, no versículo, vamos começar do versículo 28. Ele diz, ele escolheu o que para o mundo era insignificante, desprezado e o que nada é, para reduzir a nada o que é. O que Deus está reduzindo a nada? Se Cristo é a sabedoria divina, Ele está reduzindo a nada a nossa sabedoria humana, os nossos esforços de tentar alcançar a Deus pelos nossos métodos. Sabe o que Cristo faz? Se em primeira instância os nossos métodos não forem guiados pelo Espírito, Deus rejeita. E aí ele continua. A fim de que ninguém se vanglorie diante dele. É, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção, para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Então, o que Paulo está dizendo? Olha, Cristo estava preparado para nós, antes da fundação do século, essa sabedoria.
não começa em nós. Então, quer se gloriar de alguma coisa, se glorie da cruz de Cristo. Como assim da cruz de Cristo? Se glorie disso, de tipo, não fui eu, graças a Deus esse fardo é tirado das minhas costas, porque seria uma luta impossível de vencer. Cristo reservou isso para nós. Mas qual é o problema? Como aquele povo naquela época, nós ainda no tempo de hoje tentamos alcançar a Deus pelos nossos métodos. E o que isso faz? Isso nos cansa na vida cristã. Isso nos cansa, isso nos tira o fôlego. E isso faz o nosso fardo ficar pesado. Isso gera frustração em nós. Porque nós não entendemos que não é pela nossa força, não é pelo tanto que eu estudo. Mas é porque Cristo começou aquilo e eu preciso estar apoiado no Espírito. Ele instituiu o Espírito para revelar as verdades dele ao nosso coração. Certo? Então, eu gosto muito de uma aula, eu lembro dessa frase, eu não esqueço, eu sempre falo que o Espírito Santo é professor. Isso é uma frase do João Calvino, né? Mas eu lembro que quando eu comecei a fazer o curso de teologia do Convergência, eu fui ver o vídeo explicativo de início da Carol Baz e ela falou aquilo e isso me marcou. Porque quando você vai fazer um curso de teologia, o que você pensa? Vou saber muito agora. Saber bastante, né? Glória a Deus. E a gente usa o filtro de saber, mistura, né? Nossos desejos humanos, o que a gente quer com algo divino. Porque é bom mesmo a gente estudar teologia. Mas eu fiquei pensando, nossa, vai ser mó legal, vou saber muito. Vou saber explicar várias coisas na minha cabeça. E aí eu lembro que a Carol Baza falou assim no vídeo de início. Ela falou assim, olha, não são os professores que vão te ensinar. Essa escola é ministrada pelo Espírito. Então, quem é o professor dessa escola? O Espírito Santo. É uma frase de Calvino, né, que ela usou, mas foi muito legal. O Calvino diz assim, que se você quer estudar a Bíblia e você não tem um professor, você se engana, porque você tem o Espírito Santo, o melhor dos professores. Então, aquelas desculpas de, eu não leio a Bíblia porque não entende, balela. Você tem o Espírito Santo, que é o melhor professor. Enfim. Então, vamos lá. Aí agora, só para não ficar mal entendido, né, queria dizer um negócio. Deus se revela através da intelectualidade, sim, tá, gente? E através das experiências, sim. Não, de novo, os métodos não são nossos, os métodos são de Deus. O problema é quando a gente coloca os bois na frente da carroça, né, a carroça na frente dos bois. Por que Deus usa métodos e usa a nossa intelectualidade? Porque é Ele que nos formou. E Ele nos formou para que em tudo, em mente, alma, coração e espírito, nós retornássemos dando glória a Ele. Então, sim, o Senhor, através do seu estudo, você pode usar a sua inteligência para a glória de Deus. Se você é alguém que sabe, você é uma pessoa que tem experiência, que Deus fala com você através de experiência, Deus pode usar essa experiência para a glória dEle. Mas o problema é nós acharmos, de novo, que tudo começa em nós. Novamente, isso é para a glória dele, isso não é para a nossa glória, né? Então, quer se gloriar de alguma coisa, glorie-se de Cristo, da cruz de Cristo. Eu vou falar... deixa eu me achar, gente, que eu estou perdida. Pronto. Então, sabe do que Cristo nos livra? Quando Cristo morre ali na cruz do Calvário, né? Ele não nos livra só de tipo assim, tá bom, não vou me esforçar tanto e também não vou querer tanta experiência. Mas Cristo nos livra de uma condenação eterna, não só de não conhecer a Deus através de sentidos humanos, né? Agora a gente pode conhecer através de estudar e de ter experiência. Estou focada nessas duas hoje. Mas Cristo nos livra, gente, do nosso espírito não gemer eternamente querendo conhecer a Ele. Às vezes a gente tem uma ideia de que se Cristo não tivesse morrido, né, e a gente não conhecesse Ele, a gente estaria super bem. Porque na nossa cabeça a gente não ia ter a ideia que Cristo existe, né? Mas na verdade, Cristo plantou a eternidade dentro de nós. Então, se Cristo não tivesse morrido, nosso estado seria muito deplorável, porque nós viveríamos eternamente com falta de algo que nós nunca iríamos alcançar. Então, você imagina você eternamente, seu coração eternamente, tipo assim, você vive seus dias, você procura por algo e você nunca ia achar.
nunca ia achar. O Senhor nos livrou disso, de tipo, vocês agora podem me achar, porque eu comecei isso. Ele é o sustentador dessa aliança, né? Nós temos uma aliança com Deus e nós achamos assim, Ele começou, mas agora eu vou fazer porque eu vou sustentar essa aliança. Gente, a gente não sustenta nada. Quem sustenta é Cristo Jesus. Ele é o fiador e o sustentador dessa aliança. Ele está nos sustentando. E Ele não está nos sustentando com peso, mas Ele está nos sustentando com uma alegria no coração dele. Então, Ele nos livra dessa condenação eterna, de procurar eternamente por quem me criou, por quem a minha alma deseja e não encontrar. Ele nos livra, sabe do quê? O que a gente faz agora. Ele já nos livrou, mas a gente faz. Deus já te livrou de você querer satisfazer o seu coração do conhecimento dele por coisas desse mundo, por coisas que você deseja, por trazendo para dentro da igreja. Tenta se satisfazer com Deus, gente, com dom espiritual. Quer todos os dons, porque acha que assim vai ser satisfeito em Deus. Quer todos os ministérios, porque acha que assim vai ser satisfeito em Deus. Não tem a cruz de Cristo como suficiente. Porque a gente já saiu do meio do material, né? Falando aqui da realidade da nossa igreja. Eu não vejo ninguém assim que fica igual um louco procurando bens materiais. Mas agora a gente deixou de caçar lá e está caçando dentro da igreja. Tipo assim... É errado, eu gosto disso, né? Deus não se ofende de você querer os dons. Mas o Senhor também não está satisfeito de você não estar satisfeito com aquilo que Ele já te deu. Não há, né? Tem gente que nunca é satisfeito com nada. Enfim. Agora isso nos é dado. Cristo na cruz do Calvário pode satisfazer tudo em nós. Deixa eu abrir aqui agora. Vamos ler mais para frente, nós paramos no 10, né? Eu queria só ler o capítulo 2, o versículo 12, que diz assim: Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus tem nos dado gratuitamente. Qual é a coisa que Deus tem nos dado gratuitamente? Cristo. Então agora, Paulo está dizendo assim, ele vai continuar mais para frente, né? Ele discorre dizendo assim, agora vocês têm um Espírito, o mesmo Espírito que são da mente e o coração de Deus, é o Espírito que é dado a vocês. E por isso nós não somos daquele que não temos a mente de Cristo, mas nós podemos ter a mente de Cristo, porque nós temos o mesmo Espírito. Então, é isso que Paulo está dizendo para aquelas pessoas, né? E é isso que a Bíblia é tão atual que diz para nós também. O quê? A cruz de Cristo. Você quer conhecer a Deus, você acha que sabe das suas necessidades, você acha que sabe o melhor jeito de conhecer a Deus. Mas Cristo já mostrou qual é o melhor jeito, olhando para a cruz de Cristo. E porque a gente muitas vezes quer isso, né? Não, mas tem que ser por meio do estudo. Não, mas tem que ser por meio da experiência. Porque nós enchemos a boca e nós nos orgulhamos. Por quê? A experiência é nossa, né? O estudo é nosso. Então, quem leu, a gente tenta numa roda. Não, porque eu já li tantos livros sobre Deus, então eu sei isso. Aí o outro fala, não, mas eu já tive uma experiência tão poderosa. Tipo assim, de cair isso, de ver isso. E aí, às vezes, uma pessoa que fala assim, não, mas eu sou satisfeita com o Senhor, né? Parece tão pouco, idiota, né? Tipo assim, mas só isso, você não leu tal livro, você não teve tal experiência. Mas, gente, aquela pessoa aí entendeu. Entendeu o quê? Que tá tudo bem, ela pode ter experiência, né? Ou, por exemplo, dar outro exemplo, que eu gosto muito. Eu acho muito engraçado quando as pessoas vão falar de testemunho. Porque o foco do testemunho é elas e não o que Cristo fez. Então, você vai dar seu testemunho, a gente parece que fica contando quem teve a vida pior. Gente, testemunho é muito bom e edifica mesmo, mas a gente fica tentando ver quem teve a vida pior, né? E parece que a gente conta com orgulho. E aí a pessoa que fala assim, não, nasci na igreja, mas sabe qual que é o meu maior testemunho? Eu estava morto, mas agora eu tenho uma vida com Cristo. Mas só isso? Mas esse é o maior testemunho que a gente pode ter.
Esse é o maior testemunho. Você não precisa achar. Se você, por um tempo, né, eu fui criada na igreja, então eu achava meu testemunho meio bestinha, né? Então os outros iam falar e eu ficava assim, nossa, eu nem tenho muita história assim, nem aprontei muito. Mas um dia eu ouvi, eu senti isso, né? Entendi isso, de tipo, mas eu tenho o maior testemunho. E não é que o meu maior testemunho é maior que o seu. Nós temos o maior testemunho. Qual o maior testemunho de um cristão? Nós estávamos mortos, mas Cristo nos deu a sua vida. Nós temos vida. Nós morremos e ressuscitamos com Cristo. Esse é o maior testemunho, né? Nós estávamos separados, mas agora nós podemos ser amigos de Deus. Como alguém que é inimigo de Deus, né? A gente pode olhar para a nossa condição humana. Como nós, gente, a gente é tão miserável, egoísta, mentiroso, gente. Eu fico, misericórdia. A gente é. E a gente fica achando, não, nem sou tão assim. A gente é muito ruim. E como que um Deus tão santo, puro, nos chama para ser amigo dele? E como que isso não te fascina? E como isso não é maior do que, tipo, eu usava droga, depois parei. Ou tipo, eu fui casada tantas vezes. Ou, sei lá, sabe? Ou eu fugi de casa, fiz isso com meus pais, sabe? Essas coisas bestas. Como isso não é maior? Como isso? Tipo assim, qual é o maior? Eu era inimiga de Deus, mas agora eu, mero mortal, posso ser amiga de Deus. Olha que bênção, né? Esse é o nosso maior testemunho. Então, quer se gloriar? Se glorie disso, se glorie de Cristo. Não se glorie do que você fez, do que você faz, do ministério que você exerce, ou como seu ministério está crescendo, né? Ou como, meu Deus, estou sabendo muitos assuntos. Quer se gloriar? Se glorie de Cristo. Então, deixa eu me achar. Não existe mérito humano, não existe mérito nosso. Isso é o primeiro ponto para você querer conhecer a Deus. Não existe mérito nosso. Não existe. Deus dá os métodos, dá. E, de novo, né, gente? Não é que não pode dar e querer experiência. Você deve mesmo querer. Deus também te fez com esses desejos. E Deus espera isso de nós. Deus não quer gente preguiçoso. Tem um provérbio muito legal que diz assim que o preguiçoso levanta a colher, né? Leva a comida à boca, mas não mastiga. Um negócio assim, né? Tipo assim, o que isso quer? E quando eu li isso, eu falei, gente, o que isso quer dizer? Eu entendi, tipo assim, a gente tem tudo. A gente tem preguiça de mastigar, né, o evangelho. É mais fácil misturar, porque fica mais aceitável, não para os outros, mas para a gente, né? Então, quando a gente pensar, gente, em conhecer a Cristo, quando a gente pensar em conhecer a Cristo, que a gente tenha apenas um desejo no nosso coração e um sentimento, não sou eu que faço, Senhor, por favor, né? Por favor, deixa eu te conhecer. Deus, se você me deu acesso mesmo na cruz do Calvário, né? Então eu vou adentrar e ter confiança nesse acesso. Quando eu estudar, Deus, eu não quero pensar que quando eu estudar é por causa do meu estudo que eu vou te conhecer. Quando eu ter experiência, quando eu exercer meu ministério, quando eu for fazer qualquer atividade, né? Na nossa vida comum também, porque a nossa vida é um culto a Deus. A nossa vida é um culto a Deus. E o que Paulo fala lá em 1 Romanos? Que a gente tem que oferecer um culto racional a Deus. Não é? Um culto racional não é um culto assim, eu sei o que eu estou fazendo. Mas um culto racional precisa de esforço, gente, para a gente ser racional, sabia? Precisa de esforço, mas a gente gosta de coisa muito fácil, né? Para a gente oferecer um culto racional a Deus, precisa de esforços. Então, é uma coisa muito legal. Às vezes a gente ouve, né, e a gente fica tão comovido na hora, a gente fala é verdade, e a gente pensa assim, vou mudar isso na minha vida. Porque Deus te mostra o que está errado, né? Vou mudar isso daqui. Só que a gente vai pro dia a dia e a gente não consegue fazer esse culto racional a Deus. Do quê? É no dia a dia que as coisas acontecem, né? Deus não dá, óbvio, né? Para a glória dele, mas dentro da igreja é muito fácil ser crente, gente. Mas é no dia a dia que o bicho pega. Então, quando a gente vai para o nosso dia a dia, aqui te toca, te fala que quando você vai para o seu dia a dia, você não consegue oferecer esse culto racional do tipo, eu vou ficar vigilante. A gente ama falar que é vigilante, né? Mas a gente não é, cara, é incrível. Quando a gente é vigilante, na maioria das vezes, depois que acontece. Aí a gente, para uma próxima vez, a gente consegue, até, às vezes também não consegue, mas o que Cristo nos chama para esse culto racional é o quê? Tipo assim, eu estou no meu trabalho. O pau tá atorando.
Desculpa o palavreado. Então, a coisa está acontecendo. A nossa dificuldade, tipo assim, gente, eu vou manter a minha paciência, eu não vou me meter. Tu tá envolvido, mas tu tem que ter um culto racional e lembrar lá daquelas palavras das Escrituras, de tipo assim, é agora que eu vou exercer meu culto racional a Deus. De, tipo assim, eu sei, o Espírito tá saltando em mim, eu não vou me meter. Ou em situações mais comuns, né, gente? Porque é desse jeito que as Escrituras falam com a gente, né? Quando a gente lê as Escrituras, que Deus fala conosco, como que ela salta e fala com a gente, né, no dia a dia? Saltando os versículos no nosso coração, né? Também não é porque você leu que você lembra do versículo. É Cristo Jesus que te faz lembrar do versículo, e se Ele te faz lembrar daquilo é porque você precisa daquilo naquele momento. Mas a gente, às vezes, lembra de um versículo no momento, fica tocado e a gente não consegue perceber, ter discernimento, né? Pra quê? Mas, tipo assim, não tô entendendo porque esse versículo tá falando comigo agora, mas pode ter certeza que é pra tu discernir alguma situação que tá acontecendo ali e exercer um culto racional a Deus. Então, vamos lá. Já tô terminando. Tá ruim assim, do... Então, vamos caminhar para o final. Vamos caminhar. Posso pedir só uma coisa? Será que alguém consegue me trazer só mais um pouquinho de água? Então, vamos lá. Ó, minha mother. Brother. Então vamos lá. E aí, eu tenho essas manias, gente. Eu gosto de lembrar tudo de novo que a gente está falando para nossa mente não se perder. Então, Paulo está lá na cidade de Coríntios, fala isso, né? E aí, Paulo está falando para eles. E aí, primeira coisa, então, o que a gente falou? Eles estavam fazendo um culto à sua personalidade. Um culto à sua circunstância. Segunda coisa, nós não podemos conhecer a Deus pelas nossas faculdades humanas. E agora eu quero ler o texto do Hernani Dias Lopes. Eu até tirei uma foto que eu gosto muito. Que é sobre o texto que a gente leu, né? Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente humana nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Ele diz assim, ó. Se o homem pudesse alcançar a glória pela percepção física do olhar, ouvir e sentir, todas as pessoas abraçariam o evangelho. Ou seja, se fosse fácil assim, né? É só pelos sentidos humanos, só eu me esforçar, pelo ouvir, pelo ver, prestar atenção, todo mundo abraçaria o evangelho. Mas Paulo diz que o homem não consegue alcançar o dom da graça de Deus, o céu, as bem-aventuranças eternas, por aquilo que ele vê, ouve e sente. O homem não pode alcançar a graça de Deus pelos seus sentidos. Ela é uma revelação espiritual. Isso nos leva ao terceiro e último ponto dessa exposição. O Evangelho é revelado pelo Espírito Santo, por intermédio da palavra de Deus. O que a percepção humana não pode alcançar, olhos, ouvidos, sentimento, Deus nos revelou pelo seu Espírito. Deus preparou essas coisas maravilhosas para a nossa glória. Essa sabedoria só foi descoberta através da revelação de Deus e não da investigação humana. Então, tem um texto da Bíblia, né, que diz assim: eles tinham olhos, mas não conseguiam enxergar, ouvidos, mas eles não conseguiam ouvir, né? O que esse texto está falando? É sobre nós. Nós, uma vez, sem a graça de Deus, sem o sacrifício de Deus, tínhamos ouvidos, tínhamos olhos, mas nós não conseguíamos chegar a esse evangelho. Mas agora a gente chegou.
E aqui, o que a gente faz de primeiro momento é muito gostoso, né? A gente quer ele por inteiro. E aí depois de um tempo, o que a gente faz? A gente fermenta ele. Então agora a gente começa a misturar sabedoria humana com sabedoria divina. Então agora Cristo não é mais suficiente as suas palavras. Porque além de Cristo, eu preciso muito, vou dar um exemplo meu da minha vida que eu gosto de fazer isso, que é de me expor, né? Ai, não, preciso muito do meu dinheiro para ir lá pro CPP. Deus, não basta só. Aí a gente usa coisas evangélicas, né? Porque aí fica menos. Como se Deus fosse obrigado a dar. Eu aprendi uma coisa com meu pai muito legal desde pequeno, que é sobre o dinheiro, sobre finanças, né? Sobre querer coisas dessa terra, né? Ele sempre fala, você deve querer mesmo, querer mudar de vida, né? É bom, Deus não fica ofendido. Deus não quer que você fique pobre pedindo. Deus quer te dar mesmo para tu abençoar. Porém, meu pai sempre falou, mas sabe qual é a bênção? Se você quer qualquer bênção material, ele falava pra gente lá em casa, trabalho, meu. Já tem um trabalho? Então agora é sua responsabilidade saber organizar esse dinheiro. Ah, porque eu fico aqui querendo de Deus o dinheiro do CPP. Meu pai falou isso pra mim. Tu nem guarda dinheiro, Amanda. Acha que vai chover o dinheiro em 6 meses? Não é? Então a gente quer a bênção de Deus e a gente vem para o meio evangélico, não, mas Deus vai me dar agora esse carro porque eu vou usar para a obra. Amado, Deus não vai te dar o carro porque Ele já te deu a bênção, um trabalho, e é isso que Ele promete mesmo, o homem vai trabalhar, e o trabalho é uma bênção, né? Então agora o que você vai fazer? Você vai administrar. E aí, de novo, aquele negócio, às vezes você pode conseguir, gente, às vezes você pode não conseguir, e tá tudo bem. Não conseguir agora, né? Guarda mais um pouco, tenta de novo. É assim que acontece. A gente vem pro evangelho e a gente fermenta no sentido de, tipo assim, tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo. É só eu administrar direito, é só eu ser honesto, é só eu dar meu dízimo. Meu Deus, quem disse que dar o dízimo na igreja é garantia de que sua vida financeira vai ser um mar de rosas? Isso é o evangelho. E, de novo, então, quem tem essas falas? Não são da igreja. Quem tem essa fala? Nós que estamos dentro da igreja, porque a gente conhece o evangelho e a gente fermenta ele para fazer um culto a nós mesmos, a nossa personalidade, a nossa circunstância. Então, se eu estou na circunstância agora, que eu preciso, sei lá, de uma cura, né? Então, tipo assim, eu preciso muito de uma cura. Eu vou orar e vou jejuar, porque Deus vai curar. E se Deus não curar? Deus promete que vai curar todas as doenças? Não promete. Mas e aí, se Deus não curar? Será que a gente vai fermentar? Ou será que a gente vai... De novo, qual seria a nossa postura? Deus, eu sei que você não se ofende se eu pedir, mas eu sei que você não é obrigado a fazer, né? A vontade de Deus, às vezes, é muito diferente da nossa. É muito diferente da nossa. Então, qual que seria a nossa postura? Senhor, me ajuda nessa situação que eu estou. Pode ser quebrado financeiramente, pode ser sem um emprego que eu quero agora, sem a promoção, com uma doença na minha família. Me ajuda, Senhor, a fazer aquilo que o Senhor diz que espera de mim. O quê? Viver uma vida que dê honra e glória ao Senhor. Sem fermentar, sem ficar querendo. Deus, cura. Tem que curar, Deus tem que curar. Deus não tem que curar. Deus não tem que te dar a sua promoção. Deus não tem que te dar o emprego dos seus sonhos. Não tem que te dar a faculdade dos seus sonhos, gente. E sabe o que acontece quando a gente consegue viver assim? A gente consegue viver satisfeito. De novo, não quer dizer que não vai acontecer, porque pode acontecer, né? A gente pode olhar para a nossa vida e ver tantas bênçãos que o Senhor faz. E às vezes são coisas que estavam no nosso coração. Tem uma frase muito... que eu não gosto, eu acho besteira que o pessoal fala. Se está no seu coração, foi Deus que plantou. Quem disse que o coração do homem é mais enganoso que tudo? Não é verdade? Ah, você tem um sonho no seu coração, isso é Deus que plantou. Então pode correr atrás, dá toda a sua força nisso. O que Deus fala para a gente dar toda a nossa força, todo o nosso intelecto, querer experiência, em amar a Ele. É isso que Deus fala na Bíblia. Olha, me ame de toda a sua mente, de toda a sua alma, de todo o nosso coração. Então, não, gente, não é todo desejo que está no nosso coração que foi Deus que plantou. Não é todo, sabe que a maioria das vezes é cobiça nossa, cobiça, porque a gente cobiça as coisas dessa terra.
a gente mistura. Peraí. Então, qual o lugar que Deus nos chama? O lugar de satisfação nele. O lugar de onde a cruz de Cristo é suficiente. O lugar onde é aquilo, eu posso perder tudo, mas eu não posso perder o meu relacionamento com Deus, que Ele me deu, que é o que Ele me assegura que eu tenho, né? Então, o Senhor nos chama para um lugar de satisfação nele. Um lugar de satisfação em conhecer a Ele. Eu era uma pessoa muito cética, de tipo assim, se alguém me contasse sobre experiência, eu já ficava assim, será? E aí, eu tinha muito preconceito do pessoal da Assembleia, né? Ficava rodando, fazendo aquelas coisas, mas eu lembrei que o pastor falou que não é legal falar nome, né? É verdade. Eu tinha muito preconceito com as pessoas que eram assim. Mas aí eu vim para Refúgio. E, gente, vivi várias experiências. Mas ainda assim, e aí eu aprendi uma coisa que eu não tinha aprendido antes. E foi engraçado que eu aprendi na frase de João Calvino de novo. Eu gosto muito dele. E eu ouvi isso quando eu cheguei aqui. Ele diz assim: qualquer milagre, qualquer experiência, qualquer coisa que pode fazer chover milagres, que não esteja enquadrado na palavra de Deus, nós podemos rejeitar. Por quê? A palavra de Deus é a supremacia sobre tudo. Supremacia sobre tudo. Então, você pode chegar me contando a sua maior experiência. Eu não vou julgar a sua experiência, mas vou julgar se aquilo que você fala se enquadra um pouco naquilo. Se enquadra um pouco não, tem que se enquadrar nas Escrituras. Então, eu não vou julgar aquilo que você muito estuda. Você percebe que a gente muito estuda e ainda assim, pessoas muito estudadas têm questões diferentes sobre a Bíblia e todos eles são tipo assim, você vê o cara, por exemplo, calvinismo, o cara é muito bom. Você vai pro Armínio, ele também é muito bom. E tipo, todos têm base bíblica. E aí o que acontece? Nós não devemos julgar, e aí o que eu aprendi, né? Que eu não gostava de experiência. E aí eu trouxe pro lado do intelecto, que é o que eu gosto mais e às vezes é o que Deus me pega, né? Que o problema não é a experiência, o problema não é você saber. E às vezes a gente vai pensar diferente. Às vezes a experiência que você vai ter, eu não vou ter mesmo. E às vezes eu não vou acreditar mesmo. E o lado, a vertente que você vai de estudo da Bíblia, você vai acreditar e eu também não vou acreditar. E tá tudo bem. E o problema não é esse. O problema é, se tiver alguma coisa muito errada que não se enquadra na Bíblia, né? E na maioria das vezes nem tem, gente. É que a gente escolhe um lado e a gente fica igual uns loucos defendendo aquele lado. Então, mas aí eu vim para Refúgio e comecei a viver experiências. E aí, gente, tem gente que não acredita nas minhas experiências. E aí o negócio virou, né, para mim. E eu sei que é verdade. Eu fico assim, gente, mas é verdade. Por exemplo, se eu conto lá no meu serviço, o pessoal, uma vez eu lembro, eu falei assim, amiga, porque eu estava no culto e Deus falou comigo. A minha amiga falou assim, Deus falou com você. Mas falou como? Você ouviu? Falei, não, Raíssa, é um negócio assim do coração, que você entende, né, e se confirma na palavra. Ela, não acredito nessas coisas, não. Só acredita se for audível mesmo. Umas coisas assim, meio doida. Enfim, voltando, né? Então, o que Deus espera da gente, gente? Que nós sejamos satisfeitos nele. E Deus nos chama essa noite para ser satisfeitos nele. Satisfeitos se a sua vida não for um mar de rosas que você quer. Satisfeito, gente, se está acontecendo alguma doença, você está quebrado financeiramente, se seus sonhos do seu coração não acontecem, existe uma satisfação maior. E eu vou te contar uma coisa que acontece quando a gente alcança algumas coisas que a gente quer na nossa vida. Quando a gente chega lá, a gente vê que nem é isso mesmo, nem é isso tudo, e aquilo não nos satisfaz. Por quê? Porque não é as coisas terrenas que vão te satisfazer. Não é você ter a sua família perfeita do jeito que você sonhou. Não é você ter... Por exemplo, a gente tem um sonho desse ministério crescer muito, né? Gente, se ele crescer muito, glória a Deus, a gente vai ficar feliz. Mas isso ainda assim, a gente sempre vai querer mais. Porque a gente vai estar satisfeito. Mas existe um lugar que a gente é satisfeito. Quando a gente começa a conhecer Cristo Jesus, né? Todos nós podemos lembrar de como nós éramos antes de conhecer a Cristo. Antes de Deus dar aquele acesso a nós.
E aí, como Paulo lembrou para aquela para aquele povo, acho que é um lembrete para nós, né? Nós podemos conhecer a Deus por conta da cruz de Cristo. Então, para de tentar conhecer a Deus pelos seus métodos. E para de colocar esse fardo em cima de você, porque isso vai ficar cansativo. Por experiência própria. Isso fica cansativo e isso vira religioso demais. Religioso demais. Você vira chato, gente. Chato. Você quer conversar com alguém? Só com pessoa que pensa, entende, do mesmo modo que você despreza quem está no começo. Porque você já tem várias experiências, você já é muito estudado. Mas aquela pessoa só está satisfeita em Cristo. Ela não tem experiência nenhuma, mas ela está satisfeita em Cristo. E na cruz de Cristo, a felicidade dela não é os livros que ela lê, não é o teólogo, não é a experiência mais louca, mirabolante. O anjo desceu. O coração dela é satisfeito em uma coisa. Eu agora posso me relacionar com Cristo, porque Cristo está segurando essa aliança. E às vezes para a gente é besta, né? Besta demais o começo dessa pessoa. Besta demais quem está satisfeito com Cristo. Vamos se colocar de pé no nosso lugar para a gente ir terminando. Quero orar, né? Eu quero que a gente ore, mas eu quero fazer um exercício. Quero que você se lembre, né? Que o Espírito traga a nossa mente. Em qual área da nossa vida nós estamos fermentando o Evangelho? Né? Qual é aquela ideia que você almeja muito e você coloca todas as suas forças e esquece de colocar todas as suas forças e se apoiar na cruz de Cristo para amar e conhecer a Ele? Seja com o intelecto, seja, enfim. Qual área da sua vida você tem fermentado, né? Tem uma coisa muito engraçada, que é o que acontece quando a gente fermenta. Que, por exemplo, você quer muito algo na sua vida. Pensa aí, você quer muito um carro, você quer muito uma faculdade, você quer muito alguma coisa. E a gente começa a colocar todas as nossas forças naquilo. Você dorme e acorda, você dá todo o seu suor, você dá toda a sua energia naquilo. E a desculpa é, não, mas é porque é o momento que Deus está falando comigo. O momento agora não é de eu me dedicar para amar a Deus. O momento agora é eu me dedicar para essa causa aqui, ó, minha faculdade. Toda a minha força está nela. Não, eu quero o meu apartamento próprio. Toda a minha força agora, meu tempo, meu pensamento, o que eu vejo está nisso daqui. Porque é o momento que Deus tem para a minha vida agora. Gente, o que Deus te chama a fazer o tempo inteiro que Ele fala é subir incenso de adoração a Ele. É se dedicar em amar a Ele. Você pode buscar essas coisas e deve se interessar? Sim, óbvio, eu também faço isso. Mas nós não podemos nunca deixar isso roubar o lugar de suficiência de Cristo. No sentido de, não vai existir nenhum momento na sua vida que Deus vai pedir para você buscar mais qualquer coisa do que Ele. Não vai existir. Não existe. Não existe. E se a gente tem dado todas as nossas forças em querer algo com a desculpa que é Deus que está ali, desculpa, a gente está fermentando. Mas eu quero orar essa noite para que o Senhor nos ajude. Nos ajude na coisa que Ele nos chama a fazer, que é amar a Ele de toda a nossa alma, de todo o nosso coração, de todo o nosso intelecto, e da gente pensar e reconhecer que, ó, isso daí não está começando em mim não, Deus, foi você que começou, então me ajuda porque eu estou apoiada em você. E eu não estou confiando, Senhor, nos meus esforços. Eu não estou confiando no meu curso de teologia, eu não estou confiando nos meus livros. Eu não estou confiando em nada. Eu não estou confiando em quantas vezes na minha frequência do culto, no meu ministério, que eu tenho nossa, eu sou a mais compromissada. Eu não estou me apoiando nisso para conhecer o Senhor. Eu estou me apoiando lá na cruz de Cristo, porque isso é o que você me oferece. O Senhor e o Senhor crucificado naquela cruz. Então, feche seus olhos, vamos orar. Espírito de sabedoria, Espírito de revelação, do pleno conhecimento de Deus. Senhor, nós oramos e nós te pedimos, nós queremos te conhecer, Senhor, apoiados em você. Senhor, abre os nossos olhos como igreja, Senhor, para não fermentar o seu evangelho,
para não misturar sabedoria humana com sabedoria divina, Senhor, porque o seu evangelho é suficiente, a sua cruz é suficiente, Senhor. Deus, eu oro para que no nosso coração não haja um desejo maior, não haja algo maior que pulse mais, que roube mais a nossa energia, que roube mais o nosso intelecto do que amar o Senhor, e não amar pelas nossas forças, mas amar, Senhor, nos lembrando da cruz de Cristo, nos lembrando, Senhor, que uma vez nós éramos inimigos, mas o Senhor, que é rico em misericórdia, nos chamou para ser amigos de Deus. O Senhor nos chamou para participar do seu plano eterno, nos chamou, Senhor, para cooperar, Senhor, com isso. Nós não cooperamos em primeira instância fazendo algo, mas nós cooperamos amando o Senhor, Deus. Se o nosso coração, Senhor, for transformado, Senhor, for cativado por apenas um desejo, amar o Senhor, Deus, nós podemos cooperar, Senhor, com a sua obra. Nós podemos, Senhor, cooperar em não fermentar o evangelho. Nós podemos cooperar, Senhor, a não fazer da nossa vida um culto a nós mesmos. Não, Senhor, nós queremos fazer da nossa vida um culto ao Senhor. Nós queremos, Senhor, fazer da nossa vida um culto ao Senhor. Nos perdoa, Senhor, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós, Senhor, porque nós fazemos um culto a nós mesmos e usamos o seu evangelho que é puro, Senhor, para corromper, Senhor, a nós mesmos. Tem misericórdia da nossa vida, Senhor, porque se o Senhor não fizer, nós também não conseguimos. Tem misericórdia, Senhor, de nós, porque nós não vamos conseguir sem você. Tem misericórdia, Senhor. Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia da sua igreja, Senhor. Tem misericórdia, Senhor, da sua igreja brasileira. Tem misericórdia de nós aqui na Refúgio, Senhor, nessa comunidade. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Só você pode transformar o nosso coração. Senhor, nós podemos entender, nós podemos ouvir e entender na nossa mente, mas nós não conseguimos fazer isso penetrar no nosso coração e fazer com que o nosso coração se dobre ao Senhor, a não ser que o seu Espírito faça isso em nós, Deus. E nós não temos outro método a não ser pedir para o Senhor, Deus. Nós não vamos sair daqui, Senhor, ouvindo essa palavra, Senhor, e agora achando que nós vamos conseguir fazer diferente, porque nós vamos mudar a nossa postura, sem antes entender que quem faz é o Espírito, Senhor. Por isso nós te pedimos, transforma o nosso coração, convence o nosso coração da verdade, da justiça, do juízo de Deus. Convence o nosso coração, Senhor, de que você é suficiente, que a sua cruz é suficiente. Convence o nosso coração, Senhor, de que nós não temos que carregar esse fardo, o fardo de fazer-nos achegar ao Senhor, porque o Senhor nos achegou a você, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a não carregar esse fardo, Senhor. Nos ajuda a nos apoiar em você. Senhor, eu oro por nós como igreja, Senhor. Eu oro para que nós como igreja não venhamos abaixar o seu evangelho para caber no nosso mundo, Senhor, mas que nós, pelo Espírito, possamos alcançar, Senhor, alcançar a sabedoria e o conhecimento de Deus. Nos ajuda, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém.